Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 8 de janeiro de 2023. Agora na Espanha são 14 horas e 38 minutos, no Brasil 10 e 38 da manhã. Gente, eu tô aqui no intraday da BTC, vocês vejam que a gente está formando uma reguinha pelo segundo dia. Essa banda de VWAP aqui no intraday, eu tô nos 5 minutos. Ela normalmente tem uma amplitude proporcional a essa aqui, ó, do dia 6 de janeiro. A gente está há 2 dias desenhando essa reguinha. Quando a BTC desenha essa reguinha, é porque vem um movimento amplo e brusco. Isso aqui é o silêncio que precede um grande esporro. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Tá dando bons trades. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente. Hoje também vão fechar. Já ofertei sinal no copy trade, na sala de sinais. A gente está conseguindo tirar leite da pedra. Mas o fato é que a gente está sem amplitude movimentacional, desenhando essa reguinha. Então, no diário, vocês vejam que a base da nuvem subiu, formou essa parede vertical para cima. Então, a gente acabou cruzando a nuvem, já que a gente já estava dentro dela, mas como formou essa parede, a gente acabou cruzando de forma lateral, né, da esquerda para a direita. Mas as três linhas do canal seguem emborcadas para cima. Aqui na projeção, vocês vejam que abriu a chamada boca de jacaré. A nebulosidade esverdeada ganhou uma bela espessura agora. Isso aqui facilmente pode se transformar numa grande nebulosidade esverdeada, que lá na frente vai significar um poderoso suporte. Isso é muito bom. Então, na minha leitura, a próxima parada é a base da nuvem aqui, que a gente vai testar de baixo para cima, na altura de 17.230, 17.300, que se confunde com a upper dessa nossa banda aqui de VWAP do mês 12 de 22. Vocês vejam que aquele prognóstico que eu fiz logo depois da virada do ano, em que a gente iria buscar o patamar da VWAP de dezembro de 22, se confirmou. A gente fez a máxima no dia 6 de janeiro em 17.041, bateu aqui onde estava a VWAP do mês 12, voltou e agora a gente está desenhando uma subfigura triangular aqui, que provavelmente vai explodir em direção à upper e, quiçá, buscar a linha superior da nuvem aqui no diário, que se confunde com esse suporte aqui, desenhado entre setembro e outubro de 22, que foi a congestão que antecedeu o crash da FTX. Esse suporte aqui estava tentando buscar a nuvem, de repente veio a falência da FTX, ó. Aqui 9 de novembro foi o dia seguinte à suspensão de saques e o crash acabou gerando essa grande figura triangular acumulacional, da qual a gente está se livrando só agora. No intraday tá esse reme-reme aqui, a gente bate na lower, volta para VWAP, não tem muita amplitude movimentacional, mas é o que a gente está tirando o leite da pedra aqui no intraday. No gráfico normal de 5 minutos do intraday, onde a gente só trabalha com uma upper e com uma lower, sem aquela nuvem de uppers e de lowers, vocês vejam que tá um reloginho também, né? A gente já ofertou sinais na madrugada no copy trade, fechou rapidamente, bate na upper também, volta para VWAP, tá um reloginho suíço, tá bom de operar, mas com muito cuidado. E na seara fática, a próxima exchange a quebrar possivelmente pode ser a Wire, que impôs um limite de retirada de saques para todos os usuários. Eles tuitaram há poucas horas atrás dizendo que estão impondo esse limite em prol do interesse da nossa comunidade. Só que eles não dizem exatamente qual seria esse interesse e a qual comunidade eles se referem, porque os usuários não estão conseguindo sacar. Então eles alegarem que impuseram um limite em prol do interesse da comunidade, na verdade é possível que isso aqui entre em default. Muitos usuários já estão reportando essa limitação de saque às autoridades das respectivas jurisdições. Então é bem possível que a Wire seja o próximo soldado a tombar na esteira do efeito dominó FTX. E a OpenSea adiciona suporte para a Arbitrum Nova. Gente, a Arbitrum Nova, para quem não sabe, é uma solução de camada 2 em dimensionamento, exatamente como faz a Optimus e como vai fazer a Shibarium. A Shibarium, na minha leitura, vai ser o divisor de águas nessas camadas 2 de dimensionamento, essas sidechains que aumentam a escalabilidade de ecossistemas como Ethereum, por exemplo. A Arbitrum é muito eficiente, mas a Shibarium promete levar
a escalabilidade da rede Ethereum para um patamar próximo a uma Visa ou Mastercard, que processa dezenas de milhares de transações por segundo. Hoje, a Ethereum, mesmo depois de migrada do consenso Proof of Work para o Proof of Stake, continua muito limitada em termos de escalabilidade e cara. E a venda de ativos da FTX é contestada pelo administrador judicial norte-americano. O plano de vendas dos ativos agora está sendo alvo de contestação, virou um grande imbróglio jurídico, processual agora, o processamento da falência da FTX. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Índia descamba o Japão e passa a ser o terceiro maior mercado automotivo do mundo. O PIB da Índia não para de crescer, abriu a chamada boca de jacaré. O PIB da China entrou num platô, não está crescendo de forma tão agressiva. Talvez a Índia seja a antiga China. E, enfim, é o novo normal. Mais um capítulo do novo normal. E a aposta do Vladimir Putin quanto a esse colapso energético que ele está impondo à Europa, a Europa Ocidental, inclusive, com a suspensão do fornecimento de gás natural, acabou fracassando diante da mãe natureza. O inverno mais quente das últimas décadas está salvando a Europa. Realmente não tem feito tanto frio. Aqui no sul da Espanha, em Málaga, tem dado dias, há mais de 15, 20 dias, tem dado temperaturas ali por volta do meio-dia acima de 20 graus. O inverno normalmente aqui derruba as temperaturas até aqui no sul da Espanha. E eu não tenho visto um frio muito rigoroso. Agora lá em cima, na Europa anglo-saxônica, vamos falar, o inverno está muito suave e isso talvez tenha sido uma pá de cal na aposta energética de Vladimir Putin, que segue administrando essa guerra como um grande jogo de xadrez. E agora lutando em prol das forças ucranianas são voluntários de diversos países, principalmente ex-repúblicas soviéticas, tchetchenos, tártaros da Crimeia, enfim, integrantes de ex-repúblicas soviéticas que possuem profundas mágoas e queixas históricas em relação a Moscou. Agora, cidadãos dessas ex-repúblicas soviéticas se juntam às fileiras ucranianas para guerrear contra a Rússia. Enfim, essa guerra segue escalando, a BTC segue acumulando. Agora, nesse momento, a gente está tentando enfrentar a resistência imposta pela VWAP mensal do mês 12 de 22. Aqui no Intraday tá dando bons trades, já ofertei 2 sinais na sala de sinais e 2 sinais no copy trade. Todos estão indo para o fechamento. A gente pegou aqui nesse setor esverdeado, onde há uma pressão de sobrevenda, e bate na upper, volta para VWAP, bate nas lowers, volta para VWAP. A gente está meio que tirando o leite da pedra, porque está sem amplitude movimentacional como em dias normais, mas mesmo assim vai ser lucro no bolso. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.